Próximo apresentador é o Renato Souza. Ele é licenciado em Engenharia Química e é doutor especializado em mecânica de fluidos e usa Blender principalmente nos seus momentos livres. E ele vai apresentar para a gente a apresentação Blender Python Scripts for Repetitive Tasks. Obrigado, Renato. Então, bom dia a todos. Meu nome é Renato Souza. Eu venho aqui apresentar um artigo que fala da tal possibilidade de uma pessoa personalizar o Blender ao seu gosto ou para tarefas específicas. Eu vou dar aqui um exemplo de como usei o Python para fazer uma pequena subrotina para fazer o tratamento de dados estatísticos, por exemplo, de geográficos, de Portugal. Se tivermos dados estatísticos por concelho, podemos facilmente criar uma visualização atrativa no Blender. Eu criei foi uma pequena subrotina para demonstração que importa os dados depois de um ficheiro da PorData, por exemplo, lê os dados e vai logo atribuir a cada concelho uma altura proporcional a esse valor da data e dá depois para fazermos essa visualização no Blender e fazer animação ou imagens estáticas. Primeiro, o que é o Python? Portanto, o Python é uma linguagem de programação por objetos. Quem não estiver familiarizado pode ir aqui ao site oficial, portanto, da python.org. Quem não souber programar, mesmo quem não tenha bases nenhumas ou quem tenha base noutra linguagem de programação e quer aprender o Python, eu sugiro vivamente este site, o Codecademy. Portanto, é um site que, mesmo para quem nunca programou, eles partem das bases e tem lá um curso específico para o Python, em que nos permite ver desde as bases até coisas mais avançadas, portanto, e ficar a perceber o mínimo da programação em Python. Depois, como é que se aplica no Blender? Portanto, depois o Blender tem a sua própria API, as suas próprias funções criadas em Python, em que podemos interagir. Isso aí, eu tenho aqui o site, mas o que aconselho é fazerem o Google, portanto, de Blender, mais Python, mais API, porque este site está em atualização conforme a versão que vai saindo do Blender, portanto, este site não é estático, portanto, a versão mais recente convém sempre procurar, se calhar, no Google e vão parar à versão mais recente da API do Blender. E depois, então, onde é que nós podemos encontrar o Python no Blender? Portanto, ele está em vários sítios, às vezes meio escondido, mas conseguimos ver o Python em vários sítios. Portanto, logo na janela principal, em cima têm este menu que estão habituados a ver, mas se calhar não se aperceberam que se baixarem esta janela, aparece-vos aqui em cima um código que são instruções que o Blender vai fazendo em Python. Portanto, quando a gente mexe um objeto, quando fazemos a escala ou rodamos um objeto, aparecem aqui as instruções que o Blender executou em Python, que pode dar jeito para uma pessoa perceber que funções é que deve utilizar depois no seu código. Também, se colocarmos o rato em cima das janelas das propriedades, por exemplo, aparece-nos aqui qual é que é a variável em Python que nos permite alterar este valor, por exemplo. Onde é que ela aparece mais? Portanto, há uma janela que é uma consola de Python. No próprio Blender, portanto, temos diferentes tipos de janelas. Uma delas é a consola do Python, portanto, que tem este símbolo e que nos permite fazer aqui testes do nosso código interativo. Portanto, o que a gente executar nesta linha de comandos, ele corre automaticamente no Blender, em tempo real. Podemos também usar as janelas de Text Editor, portanto, podemos colocar aqui o nosso código
e depois correr o código aqui com este botão do Run Script, ou pô-lo a correr automaticamente quando o Blender inicia. Por último, temos também a janela do System Console, que agora por defeito, penso que ela aparece fechada quando se inicia o Blender, mas se forem aqui este menu Window, podem ali ativar a janela da console. Isto é útil, especialmente na parte de debugging. Enquanto estão aqui a testar o vosso código, os erros que deram no código vão aparecer depois nesta janela da console. Então, vou-vos dar então, um exemplo. Não vou aqui ensinar como é que se trabalha em Python, porque em 10 minutos é impossível. Mas vou dar umas luzes como é que fui fazendo então este script para ver dados estatísticos dos concelhos de Portugal. Portanto, o mapa consegue-se obter na Wikipédia. Portanto, obtive em formato SVG, que é um formato vetorial. Importando no Blender, ele transforma logo cada concelho numa curva. E depois tive que ver então como é que eu vou tratar aqui os dados, como é que eu vou apresentar aqui os dados estatísticos. Primeiro estive a testar como é que deveria representar essa informação. Portanto, e há várias maneiras. O que eu usei foi aplicar aqui um modificador Solidify, portanto, a cada região, e depois alterando o valor da thickness, conseguimos alterar a altura do concelho. Portanto, e consigo assim visualizar a data estatística. Depois, o segundo processo foi como é que eu consigo então automatizar isto, para não estar ali a alterar um a um os concelhos de Portugal, os valores de dados de cada concelho. Portanto, o objetivo seria, nesse script, conseguir ler os dados de um ficheiro externo, portanto, que pudesse exportar da PowerData ou de um ficheiro de Excel, e depois fazer algo deste género. Portanto, quem está habituado à programação está um ciclo for, portanto, percorrer todos os concelhos e alterar a altura de cada concelho de acordo com os dados desse concelho, que eu vou ler num ficheiro externo. Portanto, e fazer esse ciclo para todos os concelhos, isto faz automaticamente sem ter que estar ali à mão a alterar. Este código, por exemplo, para esta parte, estão a ver, não são precisas muitas linhas, e mesmo estas aqui não está otimizado nem nada que se pareça, para se conseguir portanto, fazer essa importação dos dados, ler o ficheiro e alterar depois. Portanto, está aqui no tal modificador Solidify, estou aqui a atribuir um valor que é depois proporcional à tal altura que ele vai ler do ficheiro externo, aos dados estatísticos que ele vai ler do ficheiro externo. Ainda, para além disso, portanto, para além de automatizar, ainda mais uma coisa, para além dele atribuir esta altura, também atribuiu logo um keyframe. Portanto, isto permite-nos fazer depois animações. Portanto, ele altera a altura do concelho e define logo ali um keyframe no frame que a gente pode escolher. Portanto, podemos pôr depois alturas diferentes em frames diferentes e ele vai fazendo a animação desses dados estatísticos para vermos a evolução ao longo do tempo, como vou mostrar depois no final. Para além disso, portanto, se fosse para usar só para mim, e este caso era, para nos ter só um exemplo, podia alterar depois os parâmetros, o nome do ficheiro, se quer ser um ficheiro diferente, diretamente no código do Python. Mas também podemos fazer uma coisa mais interessante, que é criar uma pequena interface, se formos dar este ficheiro depois a um utilizador final que não perceba de programação e nem queira estar a mexer naquilo, podemos facilmente criar uma interface pequena, portanto, em que é possível aqui ir pesquisar qual é o ficheiro de dados que queremos utilizar, definir o tal frame onde queremos que ele ponha essa informação, a altura máxima, portanto, isto aqui ele vai fazer as alturas todas proporcionais à data, mas podemos definir o valor máximo em unidades de Blender que vai ter, para uma questão de visualização, porque podemos ter depois dados estatísticos da população, da densidade populacional ou da população em valor absoluto, portanto, podem ser valores muito dispares de um gráfico para o outro, e ele faz sempre a normalização e depois com base nesta altura máxima. Depois só um botão para tratar dados, portanto, ele vai, fazendo isto, ele vai ler o ficheiro de dados e colocar neste frame os keyframes com as alturas respectivas, e se quisermos depois apagar os dados, também temos aqui a hipótese de fazer o reset. Para este menu, como vem, também não é nada de especial, também são meia dúzia de linha de códigos, em que podemos definir o que é que cada uma destas janelas destes campos é, e atribuir ali variáveis que depois podemos usar no nosso código. Perante isto, portanto, o resultado final, neste caso, do exemplo que vou mostrar, foi apresentar os dados estatísticos da densidade populacional de Portugal, a evolução entre 1960
e 2011, portanto, que eram dados que tinha lá, penso que era a gama mais alargada que tinha no site da Pordata. E pronto, e fiz um pequeno vídeo só para mostrar que depois podes usar isto para imagens estáticas ou fazer então animação desses dados. Portanto, temos aqui a densidade populacional em 1960, depois a evolução para 2011 e finalmente depois outro dado, que é os concelhos onde aumentou e onde diminuiu a densidade populacional. E era isto que tinha para vos apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Muito interessante a apresentação. Então, passo a plateia para questões. E, enquanto eles se animam, eu tenho uma perguntinha. Existe algo que tu sentiste necessidade ou que facilitaria tua vida, né, se houvesse o recurso na API do Blender e que, por enquanto, não existe? Eu acho a API do Blender um bocado confusa, para quem não sabe, mesmo para mim, que tinha algumas bases já de programação, confesso que a API do Blender é um bocado confusa, aqueles conceitos de como os objetos estão estruturados no Blender, as classes e as subclasses e tudo. É um bocado confuso no Blender, na API do Blender, mas consegue-se chegar lá, nem que seja pesquisar palavras específicas ou nos fóruns. Eu confesso que ir diretamente para a API do Blender não é, se calhar, a maneira mais fácil para quem não sabe programar. Para quem já tiver alguma experiência, e devido depois alguns exemplos daquela uma determinada função que têm num exemplo de código, e ver onde é que ela aparece na API, se calhar conseguem perceber melhor as ligações, mas confesso que não é muito fácil a API do Blender. Concordo. Especificamente, até eu perguntei, porque tem uma coisa que faz bastante tempo que eu insisto com os desenvolvedores do Blender, que é eles disponibilizarem uma barra de progresso, que atualmente não existe. Mas quando tu tens alguma dificuldade em que tu não encontra solução, tem alguém que tu entre em contato e que normalmente te auxilie? Normalmente tem alguém que são anónimos no fórum da Blender Artist, principalmente, portanto, que temos lá atualmente cerca de 150 mil pessoas inscritas. E a maneira mais fácil de obter ajuda no Blender é no Blender Artist. Uma pessoa põe lá uma questão e, passados 5 minutos, está alguém do outro lado do mundo a responder, que é uma comunidade muito aberta e muito disponível para ajudar. Normalmente, também se pode recorrer ao fórum português, somos menos, mas também temos essa vontade de ajudar. Quando há alguma coisa que não se consegue, Blender Artist normalmente é a maneira mais fácil. Certo. Muito obrigado, Renato. Uma perguntinha, por favor. Posso? Presencialmente, em Portugal, ajuda para programação. Conheces alguém? Alguma fonte cá em Portugal presencial, tirando, porque visto que o fórum é online, não é aquela ajuda, porque eu noto que a nível de programação as pessoas precisam de uma ajuda mais presencial. Onde é que as pessoas poderão obter, inclusivamente contigo até, talvez? Se quiserem comigo, podem obter. Se for perto ou se me pagarem a viagem, eu vou lá ajudar com todo o gosto. Não sei, sinceramente não conheço. Não tens assim grande conhecimento de oferta a esse nível? Não, dessa ajuda específica. Há alguns cursos de informações de programação. Há muita coisa online para se aprender a programar. Portanto, naquele site da Pordata aconselho vivamente. Principalmente para o Python tem lá coisas muito detalhadas. Sim. A ajuda presencial é um bocado complicado. Mas, em tua opinião, seria uma coisa a tentar implementar no país, mesmo as empresas tentarem oferecer esse tipo de situações? Sim, acho que teria potencial. Porque eu também partilho dessa opinião. Acho que seleciona ainda pouco ao nível da programação Python com Blender. Sim, vamos especificamente para o Python e no Blender, portanto acho que mesmo o Ton, lá da Blender Foundation, mencionou há uns anos atrás que o que faltava para o Blender se tornar mais usado a nível profissional era precisamente a parte da assistência técnica. Exatamente. Que não tem que tem os softwares comerciais, né, tem direitos de assistência, e no Blender é a ajuda da comunidade. Claro. E ele mencionou precisamente que faltava quem fizesse isso, portanto, ou empresas, ou na forma de empresas, que pudessem prestar esse apoio
a dar assistência técnica ao Blender e personalizar o Blender para tarefas específicas das empresas ou de pessoas a nível individual que queiram personalizar o Blender ao seu gosto, e falta essa parte dessa assistência técnica. Acho que é uma coisa que está em falta, mas vai-se obtendo nos fóruns, mas não de maneira oficial ou muito formal. Ok, obrigado, Renato. Então, esta questão me trouxe outra, que é na última Blender Conference em Amsterdã, eles lançaram a Blender Network. Tu chegaste a ter algum contato com alguma interação com? Não cheguei. Não sei se me cheguei a inscrever, mas acho que não. Mas tenho intenções de me inscrever nessa Blender Network. Portanto, que é para haver uma colaboração mais próxima e no fundo é uma bolsa também dos tais pessoas que podem ajudar a desenvolver o Blender ou a personalizar e ajudar em diferentes áreas do Blender. Certo. Mais perguntas? Uma perguntinha? Já agora, de versão para versão, há add-ons que deixam de funcionar, por isso simplesmente. De versão para versão, a parte de programação muda assim tanto que algumas coisas deixem de funcionar. No Python, quer dizer, é algo que... Sim, o próprio Blender está em evolução. Portanto, o Python em si, o próprio Python evolui na linguagem base. Portanto, vai agora, penso que na versão 3, portanto, ao passar de versão para versão, há funções que podem se tornar desatualizadas e pode haver funções novas que são criadas. E depois, dentro disso, a própria API do Blender, portanto, que são funções criadas no Python específicas para o Blender, também vão sofrendo atualizações e otimizações, e é natural que, por vezes, algumas entrem em desuso e pois é, isso tem que eu acho que isto também é um bocadinho contra o Blender, que é as constantes atualizações. Por um lado é bom, porque estamos sempre a evoluir, mas há, pois, estas quebras nos add-ons. Tens sempre a possibilidade de buscar qualquer versão antiga do Blender. Isso é uma exatamente, coisa boa, pois, se não for compatível, vai buscar a versão antiga. Exatamente. E já é compatível. Mas a evolução de software é assim, é como o sistema operativo Android, por exemplo, tu compras hoje, daqui por 6 meses já está desatualizado, já não consegues correr grande parte das aplicações. E mesmo os programadores de Android também enfrentam esse mesmo problema. Isto é, software, estamos sempre em evolução, para melhor, pensamos nós. Exato. Temos mais tempo para perguntas? Temos? Um pouquinho. Só um comentário, na verdade. O Blender ele tem um roadmap de desenvolvimento. São alguns recursos, eles precisam quebrar compatibilidade inversa, justamente porque o código base é tão diferente que não tem como manter compatibilidade. Especificamente aquele motor de renderização que tu mencionaste, que deixou de funcionar por volta da versão 2.6.4. Isso foi devido a uma mudança na forma como a malha de polígonos é representada internamente. Então, já era algo previsto, a implementação de BMeshes, no caso. Ou seja, a partir daquele ponto, os scripts que dependiam do sistema anterior não tem mais ele disponível. E é um problema. Normalmente, o que os programadores fazem, ou os usuários fazem, é usar versões anteriores, continuar usando versões anteriores. E uma coisa que acontece frequentemente é algum outro programador que tem interesse usa o código base da versão anterior do plugin, add-on, e o atualiza para a nova versão. E tens algum desses recursos que tu especificamente precisavas anteriormente e que uma versão tenha quebrado? Não, por acaso não tenho tido essa experiência. Normalmente o que uso tem-se mantido atualizado. Não tive esse problema, mas se tivesse, possivelmente, ou usava uma versão anterior ou tentava eu atualizar se conseguisse. Não sei se era fácil ou não. Normalmente não é. 2. Certo, então, muito obrigado, Renato Souza. Obrigado. E encerramos nossa primeira sessão de artigos.